Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Está começando mais um De Pai para Filha, mais uma vez, né, pai? Aqui com todo mundo da RTM. Lembrando que, se você está nos ouvindo no rádio, você também pode nos assistir no YouTube. E se você está vendo no YouTube, você também pode nos acompanhar nos agregadores de áudio, pesquisando RTM Brasil de Pai para Filha. No YouTube, nós não estamos no canal da rádio, a gente está no canal da Juventude. Para você nos assistir em vídeo, você tem que digitar aí no seu YouTube, @nacontramãortm. E lá vão ter todos os episódios do De Pai para Filha, inclusive uma playlist que o nosso maravilhosíssimo técnico Tiago preparou para você. Então, se você quiser voltar, você pode conferir lá na playlist, tá bom? Que inclusive a Arley tava, não sei o episódio, queria voltar. A playlist é uma boa, porque tá tudo lá na ordem. Um arraso. Ótimo. E hoje a gente vai fazer uma pergunta que chegou do nosso amigo Samuel Matos, que é diretor técnico aqui da rádio. E o filho dele vai se casar, está chegando aí, final do ano. Ai, me traz um sentimento tão legalzinho. Eu lembro quando eu tava noiva, ia me casar no final do ano. Ao mesmo tempo, desespero, né? Que faz parte. Mas a pergunta do Samuel foi: como lidar com a síndrome do ninho vazio? Porque ele já tá prevendo que a angústia irá chegar para ele e para a esposa. Então, como que lida quando um filho casa e sai de casa? Pai, você já passou por isso. Mas eu acho que até quando ele falou assim, puxa, isso aqui, né? Quando ele falou com a gente, ele já diz assim, não, pra mim é de boa, assim, eu entendo bem como é esse negócio. Pros homens, acho que é muito mais fácil. Ah, você nem né? sentiu minha falta. Eu sinto sua falta até hoje, mas assim, a grande questão é como eu lido também com isso e o respeito do processo todo, você entendeu? Filhos têm que crescer, têm que casar e têm que ir embora. Ponto, entendeu? Se casou, não casou, também é outra coisa, tá? Mas filhos têm que crescer e têm que ir embora. Não é pra ficar morando. Não é saudável alguém de, sei lá, 50 anos morando com a mamãe. Você entendeu? A não ser numa eventualidade, no sentido de cuidar da mãe ou de alguma coisa assim. Agora, o ideal é filho cresce e filho vai embora, tá? E a gente precisa se preparar antecipadamente para isso. Eu acho que as mães têm um pouco mais de dificuldade nesse tipo de relação, por quê? Acho que pelo ventre, né? Por uma questão umbilical, né? Uma conexão extremamente aguda, é difícil. Porque a mãe, diferente do pai, o pai também, eu devoto minha vida para vocês, entendeu? Mas eu consigo separar as coisas. Então eu vou trabalhar, fazer minha vida, fazer as coisas que eu preciso fazer e tal, consigo separar isso melhor. Homens são mais sistemáticos, são mais binários até do que as mulheres são mais emocionais, mais existencialistas nesse processo. Por isso tem mais dificuldade com o ninho vazio, porque devotaram a vida toda àquela relação. Talvez o que precisa fazer é começar a exercitar isso antes, né, de chegar o dia X, né, se porque esse dia vai chegar, se preparar emocionalmente, procurar ajuda externa, ter um contato com o marido ou com a esposa no sentido de os dois começarem a terem um hábito de outras atividades que não envolvam o seu filho, entendeu? Isso talvez seja importante, que os pais não fazem, né? A gente começa a ter filho, depois a gente fica lembrando como que era mesmo quando era só nós dois, né? A gente não sabe mais como era. A gente até lembra, mas não lembra nem do sentimento, da sensação, assim, porque para nós é inconcebível eu sair sem ter vocês, entendeu? É necessário, uma dica é necessário que você comece a mudar os seus hábitos. A rotina. Exato. Vai ao cinema sozinho, vai jantar e almoçar fora sozinho, vai para eventos sozinhos, vão fazer as coisas que vocês gostam sem a presença do filho, nem emocional. Dentro de casa também, né? Tipo, todo dia eu faço café do meu filho.
Ensina ele a fazer, que agora ele vai fazer Não, sozinho. não faça mais. Comece a isso não já fazer ajuda mais. também. Claro. Não, eu vou fazer, entendeu? Pra mim, Até né? pra Eu ele vou fazer... aprender. Exato. O que talvez fosse natural da gente fazer é ter que aprender na marra quando a gente perde alguém que morre. Entendeu? Então tá bom. Marido e esposa estão lá, já velhinhos, acordam todos os dias. Nem velhinhos, mas acordam todos os dias. Um faz café pro outro e eles dividem aquele momento gostoso de fazer o café. Você disse que faz isso com seu marido, né? Sim. Acordam, um faz café, o outro já tá fazendo um pão, o outro já tá ali, estão compartilhando. Tá, morre um. Aí não tem jeito. Aí você vai ter que se acostumar a criar novos hábitos sem a pessoa. Sim. Isso tem que acontecer. Mas com a ausência dos filhos, a gente pode ir antecipando esse processo e aprender a viver sem eles ao longo do processo. Mas pode ser que, mesmo assim... você tá falando, né, ao longo do processo. Eu ia dizer que, mesmo assim, quando o filho sai, por mais que você tenha adaptado a rotina, sente pode falta. doer muito. Né? Não, sente. A gente sente muita falta. É estranho, E porque... tudo bem chorar, ficar triste? Tudo bem, tudo bem. Não significa Desde que você não tá torcendo pro casamento Porque eu vou do filho, dizer, né? esse é um sentimento de morte. É um sentimento de luto. Precisa ser vivido. Você entendeu? Precisa ser chorado, pranteado mesmo. Entendeu? Porque é um sentimento de depressão, né? De tristeza. E é profundo. Essa coisa a gente precisa entender. E precisa ser respeitado também esse tempo. Que esse tempo não se prolongue. Tá? Que a gente não fique dependente agora emocionalmente dessa ausência, né? Precisa entender que é triste, realmente é uma perda, e é uma perda como a perda parecida com a perda de morte, mas a gente precisa viver aquilo e viver intensamente e virar a página. E é que nem o luto mesmo, porque uma coisa que não vai mais voltar a ser como era. E ao mesmo tempo que nem o luto tem fases, tem momento que a dor volta, que dá saudade. Às vezes é uma dor profunda e você passa uma semana lembra daquilo triste, ou tem um momento de tristeza profunda. Tudo bem. É também normal que, sei lá, tenham passado anos e de vez em quando o sentimento volte, né? Vocês outro dia manifestaram isso. A gente pode vir dormir aqui, porque tá com saudade Eu de vou, dormir hein, aqui. semana que vem. Beleza. Então, assim, isso é gostoso, entendeu? De ter, entendeu? Vocês de volta e dormirem lá como dormiam antes. A relação toda para nós é de que a gente não pode fazer disso um cavalo de batalha, não pode fazer disso o fim do mundo, e a gente precisa entender que a vida segue, e é natural que os filhos amadureçam, que os filhos cresçam, que os filhos vão embora. Mas se Deus está dando e permitindo para a gente que a gente viva aquele momento de dor, de tristeza, e ao longo do processo a gente vai dissipando aquilo, entendeu? Então, por exemplo, é muito mais fácil, vamos dar o exemplo do meu pai quando morreu. Foi muito mais fácil, muito mais tranquilo perder o meu pai, porque ele já não fazia tanto parte da minha rotina. Apesar de eu vê-lo toda semana, de eu conversar com ele quase todos os dias, eu estar perto dele nesses processos todos, eu tinha coisas na minha rotina que ele já não fazia parte. Então é muito mais fácil. Agora imagina, a gente mora juntos, ele aposentado, eu trabalhando em home, o dia inteiro com ele, fazendo café da manhã, almoço, tal, assistindo o jogo do Corinthians, né? Fazendo todos os processos com ele todos os dias. Seria muito mais doloroso a perda dele. Por isso que a gente ficou tão chorando. Porque eu casei logo depois da pandemia, a gente ficou lá um tempão fazendo tudo junto. Depois não tinha mais. Nossa, que dor, gente. Então, assim, a gente também precisa entender que essa coisa do filho que vai embora de casa é importante que aconteça, por quê? Porque para o filho sobreviver à perda de pessoas tão importantes como os pais, a ausência deles na rotina ajuda muito a eles sobreviverem. Agora, vamos pensar nisso. Nossa, olha. Então, eu como pai, entendeu? Eu mantendo a distância de vocês, eu vou também fazer com que o processo da perda
que vocês vão ter quando eu morrer. Que será avassalador. Mas será muito menos, será muito mais controlável, entendeu? Por quê? Porque você tem elementos na sua rotina sem mim que vão ajudar você a avançar. Agora imagina, se todas as 24 horas do dia você está comigo, quando você perde, você vai sempre ficar aquela sensação daquele vazio extremo. Que é difícil para casais, né? Então, pais, quando vocês forem pensar, né, nos seus filhos que vão embora, que crescem, que casam e que saem de casa, entendam uma coisa simples. A ausência de vocês também vai ajudar para que eles sobrevivam à perda quando você se for. Então, para ajudar você na síndrome do ninho vazio, é importante que você entenda que a ausência de você, que a liberdade e o espaço que vai ser dado para eles na formação de uma rotina saudável deles, vai ajudar eles quando eles perderem vocês definitivamente. Fora que só vai trazer benefício para o casamento do filho, para a estabilidade emocional do filho, para a vida. Mas pode ser que o filho só tá indo embora e não vai nem casar. Cresceu, mas tal, ao mesmo e ele vai montar jeito. Uma rotina que vai ajudar ele na perda. Eu assisti quando for perder a pessoa. No outro domingo com os meus sogros um filme muito bonitinho de animação, que ganhou acho que até prêmio, assim. Chama Robô Selvagem. O robô cai na selva e se adapta aos bichinhos e começa a cuidar de um patinho que fica sem os pais. E aí eles fazem toda uma rotina e tem uma estrutura até que o pato fala, não, eu vou ter que migrar junto com os outros patinhos. E o robô sofre. E agora a minha programação mudou, porque não tem mais ele para eu cuidar. O que eu faço? E ele se adapta sem até entender que ele consegue coexistir com o patinho sem estar no mesmo lugar e que quando a migração mudar, ele vai ter a oportunidade de cuidar dele, né? Ele fala, mas a minha programação é para cuidar dele, o que eu faço agora? Então, vale a pena assistir, por mais que seja animação, é muito bonitinho. Como chama? Robô Selvagem. Acha onde? Netflix? Eu não lembro onde eu assisti, mas é num desses streamings. Ou Prime, assim. ou... É, isso. Vale muito a pena. Beleza. Se você quiser comentar, participar, lembra que a gente tem WhatsApp, redes sociais e o chat do YouTube, tá bom? Até semana que vem. De pai para filha. Realização Transmundial.